Porque o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas impostas por governadores e prefeitos para tentar conter o avanço da Covid-19. Nesta segunda-feira, em evento na Bahia, Bolsonaro afirmou que comandantes estaduais e municipais estão tentando impor uma ditadura que disse que em breve o Brasil dará um novo grito de independência. Vamos acompanhar. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade, com o apoio de todos. Bolsonaro também rebateu as críticas sobre os cortes de quase 30 bilhões de reais no orçamento que atingiram ministérios e emendas parlamentares. O presidente afirmou que os vetos e o bloqueio de verbas foram realizados por questões técnicas, mas garantiu que os investimentos serão feitos assim que os recursos estiverem disponíveis. Aqueles que criticaram os cortes nos orçamentos, foi cortado sim por uma questão técnica, mas com toda certeza, brevemente, pelas vias legais, obviamente, nós faremos a devida recomposição do nosso orçamento, porque o Brasil não pode e não vai parar. Após o evento e em rápida conversa com a imprensa, Bolsonaro afirmou que o governo não teme a CPI da Covid-19 porque não deve nada. O presidente da República também minimizou uma possível candidatura de Lula em 2022. Abro aspas para o Bolsonaro. Eu não estou preocupado com o Lula. Minha preocupação é com o Brasil. Se a pessoa votar em pessoa com o passado de Lula, essa é uma pessoa que não entende nada de política e nem da liberdade dele. Veja os outros países da América Latina onde a turma do Foro de São Paulo voltou. Fecho aspas para Bolsonaro. Serrão, eu começo contigo agora. E esse grito de independência quer dizer o quê? Esse grito de independência a que Bolsonaro se refere é a verdade engasgada na garganta dos brasileiros depois dessas medidas restritivas absurdas, nada científicas, tomadas por vários dirigentes brasileiros durante esse suposto combate à pandemia. O que nós estamos vendo agora? Estamos vendo agora uma liberação atabalhoada das restrições anteriormente impostas. Eu vou dar aqui um exemplo, pessoal. Domingo passado fui a uma feira, uma grande feira livre aqui na Zona Sul de São Paulo, e eu nunca vi uma aglomeração de gente tão grande quanto nessa feira. Parecia final de jogo de futebol em estádio lotado, decisão de campeonato. Então, as aglomerações voltam. Faltam então o que as pessoas? Bom senso. Todo mundo hoje tem que pensar como cuidar melhor da sua saúde. Mas no afã, as pessoas que ficam presas, a tendência psicológica delas é tentar a liberdade. E o Bolsonaro, quando faz a referência a essa independência, a essa liberdade, é isso. As pessoas se sentiram esmagadas por decisões desses governadores e prefeitos. E houve um tamanho desgaste político desses dirigentes que eles obrigaram a fazer a flexibilização. E agora? Quanto vai custar essa flexibilização? Ela vai custar vidas? Ela está sendo feita dentro de critérios de bom senso? Essa é a grande dúvida, essa é a grande questão que nós vamos encarar na prática a partir de agora. Constantino, como é que você interpreta essa fala do presidente? Paulo, mais ou menos na mesma linha do que disse aí o Serrão, né? É um grito de liberdade atravessado na garganta de milhões de brasileiros. É óbvio que ele faz aí um uso, né, mais retórico disso, inclusive prometendo uma solução, falando que o fim desses abusos está perto, né, mas não oferece, de fato, nenhuma solução. Aí tem gente que começa a pensar em golpe, exército na rua, artigo 142, e não acho que seja isso, e não é por aí que o presidente vai, e nem quer ir, e nem deveria ir cá entre nós. Mas ele diagnostica a realidade de uma forma correta e muito mais acurada do que a imprensa, que fica aplaudindo em nome da ciência e do interesse coletivo medidas arbitrárias, abusivas de governadores. Então, quando o presidente diz que esses governadores estão agindo, perguntando, né, se estão seguindo o artigo 5º da Constituição, nós sabemos a resposta, não. Né, está sendo respeitado o direito de ir e vir? Não. E ele diz, é inconcebível os direitos que alguns prefeitos e governadores tiveram por parte do STF. Nem estado de sítio é assim, né? E aí ele diz, num tom de alerta, não estiquem a corda mais do que está esticada. Não podemos admitir alguns pseudo-governadores
quererem impor uma ditadura, né, usando do vírus para subjugá-los, né, povo. E ele está certo nisso, né? Ele está certo. Veja, é curioso que além do lockdown não ter embasamento científico e o ônus da prova para defender algo tão radical assim deveria estar com quem propõe esse tipo de medida, né? As coisas começam a aparecer. Por exemplo, já não é de hoje, tem algumas reportagens antigas, CNN já tinha divulgado e tudo, mas hoje, por coincidência, foi a Globo que fez uma divulgação sobre isso, e é curioso porque a Globo está sempre, né, com uma postura muito abutre, e se você assiste meia hora daquele canal, você não sai mais de casa nunca mais e usa 4 máscaras sozinho dentro do quarto, né? Mas veja que exercícios físicos, diz a manchete, né, reduzem muito o risco de internação, de intubação. Isso não é o óbvio? Isso não é uma gripe, ainda que seja uma gripe severa, um vírus novo, não é um óbvio isso? Você precisa de vitamina D, de sol, de exercício físico. E aí, se você tiver essas condições, aumenta muito a chance de ser o quê? Uma gripezinha. Como o presidente disse, não é garantido. Aliás, não há garantias aqui, é uma loteria muitas vezes. Não há garantias também para quem tomou vacina, né? Ou para quem ficou em casa, porque tem um monte de isolacionista que contraiu o Covid, né? E alguns tiraram de letra e outros não. Então, tudo isso é muito incerto. Mas o fato é que você trancar as pessoas em casa, sem falar do aspecto psicológico, do econômico e do aspecto das liberdades, que é o que direciona a frase do presidente. Mesmo em relação à saúde e, portanto, a reação à pandemia, é muito controverso isso, muito. Então, de novo, o ônus da prova deveria estar para quem condenou uma geração inteira a não ter aula. É uma coisa absurda. O governador Tucano, do Rio Grande do Sul, está culpando os pais. Um grupelho lá ligado à esquerda fez uma mobilização, ele suspendeu as aulas e acha que os pais é que querem isso. Não, isso não é verdade. Então, tem muita coisa sendo feita em nome do interesse coletivo, em nome da saúde de todos, em nome da ciência, e que na prática é uma baita de uma arbitrariedade abusiva de certos governadores. Como é que isso vai acabar? Eu não sei. Eu sei que é bom que tenha algumas lideranças, pelo menos, lançando luz sobre esse aspecto das nossas liberdades ameaçadas, porque estão mesmo. Amanda Klein, é um debate sobre liberdade, né, querida? Paulo, eu acho que esse discurso do Bolsonaro é totalmente repetitivo, redundante, cansativo, é feito para uma plateia, para uma parcela mínima da população e não ecoa, não repercute em grande parte da sociedade. E não sou eu que estou dizendo isso, são as pesquisas que mostram. Se a gente acompanhar as pesquisas semanais, quinzenais, de instituições como a XP e PESP, ou então o Exame, Big Ideia Data, o mesmo Data Poder 360, mostram que a avaliação do governo Bolsonaro tem piorado imensamente desde o início do ano. A Exame Ideia Big Data, que saiu na última sexta-feira, mostra que 52% da população desaprova o governo Bolsonaro, só em torno de 23% acham o governo ótimo ou bom. Então, quer dizer, essa impopularidade, e grande parte da sociedade também, isso mostrou o Datafolha há pouco mais de um mês, atribui ao presidente a responsabilidade pela crise, pela má condução da pandemia. Então, não adianta ele ficar repetindo sempre as mesmas coisas de pauta de liberdade para uma parcela, para uma bolha nas redes sociais, porque isso não encontra eco. O que a gente vê é um governo totalmente acuado, contra as cordas. Amanhã será instalada a CPI da Covid. Dos 11 integrantes, 7 são ou da oposição ou considerados independentes, mas que estão muito mais próximos à oposição do que ao governo. Aliás, haverá mais uma reunião hoje à noite desses auto-intitulados G7, né, desses 7 integrantes da CPI, justamente para debater um cronograma de trabalho. E o que alguns integrantes desse grupo me disseram é que uma das coisas que mudou a perspectiva na CPI, por exemplo, foi essa entrevista a qual eu já me referi na minha primeira exposição aqui, do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, que chamou o Ministério da Saúde de incompetente, ineficiente, e ainda detalhou ali, com riqueza de minúcias, os encontros e as idas e vindas com a vacinação da Pfizer, né, nas conversas com diretores e com CEOs, e até localizou o ministro da Economia no gabinete, uma reunião, num telefonema no gabinete presidencial com a presença do Bolsonaro. Ele teria falado com o CEO da Pfizer e discutido também as vacinas. Então, é nitroglicerina pura, quer dizer, você coloca os altos mandatários ali, os principais homens da República, ministro da Economia, presidente da República,
Pública como corresponsáveis pela não compra da vacina da Pfizer, né? Então você tem a CPI de um lado que deixa o governo muito acuado, além disso, aquele documento meio bizarro, ridículo, produzido pelo Ministério da Casa Civil, que lista 23 pontos de possíveis acusações que podem surgir contra o governo. Então, na verdade, o governo mesmo fabrica munição para a oposição, dá um relatório completo do que o governo identifica como as suas próprias fragilidades, os seus pontos fracos, né? E aí enumera coisas como o atraso na vacinação, não quis a Coronavac, a crise de oxigênio no Amazonas, e lista aí todos esses 23 pontos. E quanto ao Lula, que ele disse também que não tem medo da eleição, o Bolsonaro aí nessa fala, nessa declaração, não tem medo de 2022, é mentira, porque as pesquisas indicam, e essas 3 últimas, XP, IPESP, Data Poder 360, Exame, Ideia Big Data, que pela primeira vez o ex-presidente Lula está numericamente à frente do Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, obviamente, é um fator de preocupação para o governo. Muito bem, Constantino, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente retoma esse assunto que a gente está... Jovem Pan, a gente está debatendo bastante as falas do presidente Jair Bolsonaro em relação a medidas restritivas. Ficou faltando o comentário do nosso Constantino. Eu até agradeço que você jogou de novo a bola para mim. Eu fiz o meu comentário sobre esse assunto, mas eu quero pegar um gancho no que faltou sobre a questão do Lula, né? Veja, pesquisas eu não levo muito a sério, né? Elas existem para manipular. E a gente sabe disso. Eu acredito mais no teste da rua. Imaginar se o Bolsonaro ou o Lula podem sair às ruas, a gente consegue imaginar realmente quem tem algum apoio popular e quem, na verdade, é odiado por boa parte da população. Mas eu não subestimo a ameaça Lula. Eu acho que é muito pesado o jogo, vem muito recurso, muita gente do establishment muito saudosista em abstinência de uma época de ladroagem descontrolada, né? E em tempos de urna não auditável, isso é um fator extra de preocupação. Agora, o presidente está certo nesse ponto, né? Quem vota em alguém como Lula e quer a volta do Foro de São Paulo, do PT, ao poder, tem mesmo um apreço inexistente, nulo, pelas liberdades e também pela questão ética, né? Cá entre nós. Agora, na mídia, na imprensa, aí costuma encontrar bastante eco, sim. Um colunista da The Spectator, respeitada revista britânica, denunciou como foi a abordagem agressiva de agentes do regime chinês para tentar comprá-lo, né? E soube com vários colegas que está acontecendo o mesmo, geral, né? Nos Estados Unidos, a Spectator americana. Então veja que é esse o modus operandi. Foi assim no regime soviético também, né? Existia um bando de agente infiltrado nas redações para poder divulgar as maravilhas do comunismo contra os Estados Unidos. Hoje é igual, hoje são aqueles que respondem à China, a esse tipo de coisa, que acabam, de alguma forma, defendendo o Lula e querendo a volta do PT. Serrão pedindo, se a Amanda quiser falar depois, me avisa. Sim, só para lembrar que nas pesquisas da eleição de 2018, o nosso presidente da República teria sido Fernando Haddad. As pesquisas não detectaram com clareza o fenômeno Bolsonaro que surgiu e se confirmou nas urnas. Então, pesquisas no Brasil, elas têm que ser olhadas com muita desconfiança. Em geral, essas pesquisas, que eu não chamaria de pesquisas, são enquetes. Eles ouvem 1.000 e poucas pessoas, até 2.000 pessoas, e dizem pra gente, chamam isso de pesquisa. Isso é enquete, isso não é pesquisa. A ciência alegada nesse processo é muito precária, é muito fraca. Você ouvir 2.000 pessoas numa população de 210 milhões de brasileiros. Então, achar que isso vai indicar a verdade é muita presunção, e essa presunção não faz bem para o bom senso. E pesquisa de verdade é a que está sendo feita nas redes sociais. E nas redes sociais, os resultados costumam ser diametralmente opostos e muito contrários a esse fenômeno Luiz Inácio Lula da Silva, que ele é um fenômeno, porque ainda tem gente que vota nele, mesmo tendo provas cabais de que ele não foi uma pessoa honesta. Lula foi o político que desmoralizou a honradez, mas tem gente que ainda vota nele. Esse pessoal merece a desonra. Ô Serrão, você acha que as pesquisas de alguma maneira beneficiam os candidatos de esquerda? Beneficiam sim, porque a mídia está apoiando a esquerda. Então, a mídia majoritária é o campo de divulgação dessas pesquisas. Então é natural que elas vão sim beneficiar
o eleitorado de esquerda, o candidato de esquerda, e induzir ao voto na esquerda. Essas pesquisas são de indução. Pesquisas verdadeiras são aquelas que não são divulgadas. Elas ouvem cerca de 30 mil pessoas, custam caríssimo e são feitas para consumo interno de grandes empresas e partidos políticos. Essas são para decisões estratégicas. O povo não fica sabendo dessas pesquisas. Elas indicam a verdade. Só que essa verdade não é revelada. Eu me lembrei agora daquelas pesquisas que saíram, inclusive no ano passado, na disputa para a Prefeitura de São Paulo, quando o Guilherme Boulos tinha um desempenho muito superior à quantidade de votos que ele acabou tendo. Amanda, quer fechar? Só para dizer que essas pesquisas, das 3 que eu citei, 2 foram feitas por instituições, ou pelo menos patrocinadas por instituições financeiras, então não tem nada de esquerda, mas essas pesquisas apontam uma tendência, você não lê um resultado só, você vê o filme, né, você vê o retrato e como essas curvas vão evoluindo. Então, quando o presidente Bolsonaro estava com a popularidade em alta no ano passado, logo depois do auxílio emergencial, não lembro de muita gente da direita chiando, nem desacreditando, nem descredibilizando as pesquisas. Agora que ele está novamente embaixo, a gente vê a volta desse discurso, dessa retórica de dizer que as pesquisas não valem nada, mas, enfim, acho que a gente vai ter que aguardar para ver alguns resultados mais sólidos e mais robustos. Constantino. Eu sempre vi toda a direita com ressalvas em relação a essas pesquisas, mesmo quando eram favoráveis ao governo, né, porque desconfiam e imaginavam que estava com muito mais aprovação. Sobre alguém vir do mundo das finanças e não poder, portanto, ser de esquerda, realmente é uma coisa espantosa até para eu ouvir. Assim, eu não sei se a Amanda sabe, mas o maior financiador global dos movimentos radicais de esquerda, como Black Lives Matter e Antifa, é um especulador bilionário, George Soros. Né? Não consigo entender qual é esse paralelo. Na época do PT mesmo, vários do setor financeiro tentaram fazer um casamento ali com o Lulinha, paz e amor, né? Por interesses pragmáticos e de curto prazo. Onde foi que a Amanda achou que gente do mercado financeiro, do mundo das finanças, não pode ser de esquerda? Lá no passado, todas as revoluções comunistas foram financiadas por gente bilionária, como Fundação Rockefeller, Ford. Então, isso é um paralelo que não se sustenta, essa ideia de que o sujeito ser do mercado financeiro, do mundo das finanças, não pode ser de esquerda. Pode ser hipócrita, eu concordo, mas isso não é a marca registrada da esquerda? Amanda. Eu não sei, no mundo de alguém que banqueiros e bilionários são todos comunistas, eu não sei nem como responder essa pergunta, porque, de fato, vocês veem tantos fantasmas, né, que na bolha da teoria conspiratória de George Soros... Eu apresentei um fato, Amanda. Todos esses multimilionários, multibilionários, são comunistas. Não, ele financia a Antifa. No Brasil, o dinheiro dele foi pingar no Mídia Ninja, Instituto FHC... eu estou dando fatos. Você não sabia que o George Soros é um grande financiador das esquerdas? Não, ele é de esquerda? É de esquerda? Eu não sei qual a definição. É social-democrata, ou Constantino? Que é social-democrata, não é a mesma coisa. Que é esquerda, não é a mesma coisa que o PT, não é a mesma coisa que o CDB, do PSOL. Constantino, é porque para você, todo mundo que já escolheu o PT no segundo turno. É porque você divide no segundo turno entre os dois. Você divide o mundo em duas alas. Ou você é bolsonarista de direita e todo mundo que não é bolsonarista é de esquerda. Você entende que gente do mercado financeiro é capaz de financiar a esquerda? É só essa pergunta, porque eu te dei um dado aqui, o George Soros. Você pode investigar, dar um Google, não tem nada de técnico. Eu estou te dando outro, eu não vejo banqueiros e grandes empresários como pessoas de esquerda. Pelo contrário, muitos deles apoiaram e votaram, e alguns ainda votam em Jair Bolsonaro. Não tem nada de gente de esquerda. E outros apoiaram o Lula. O Armínio Fraga é uma agenda de privatização e uma agenda de reformas. Não tem nada a ver com esquerda. Não tem nada a ver com esquerda. Eles podem ter lucrado e se beneficiado, sim, no governo Lula. Isso, de fato, é realidade. Agora, não são pessoas que, por essência e por definição, de esquerda. Deixa eu ouvir o Serrão, por favor. Vai lá. Sobre os banqueiros. Os banqueiros são, sim, hoje, os principais inimigos do Jair Bolsonaro. Eles têm raiva desse governo, porque esse governo demorou a dar a subidinha nos juros que interessava a eles. Então, eles têm, sim, uma bronca desse governo, têm raiva do Paulo Guedes, gostariam. Há uma campanha sistemática na mídia, todo dia, desde que o governo Bolsonaro começou, para se tirar o Paulo Guedes do Ministério da Economia. Se o Paulo Guedes é bom ou não, não vou entrar nesse mérito. Agora, que há uma campanha
midiática financiada pelo mercado financeiro, pelos banqueiros, vamos ser assim bem claro, para mexer com Bolsonaro e tirar o Paulo Guedes, isso tem. Então isso é inegável. E esses banqueiros financiam pesquisas, essas pesquisas vão dizer o quê? Que o vascaíno gosta do flamenguista? É ruim, hein?